Bem, pessoal, boa tarde. Inicialmente, gostaria de manifestar a minha satisfação de estar podendo participar desse evento. Meu nome é Alexandre Lima e eu vou fazer a apresentação de um trabalho que foi fruto de um TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que foi desenvolvido pelo Pedro Góes Cavalcante, que na ocasião era meu orientando e hoje é engenheiro civil. Nós somos da Universidade Federal de Alagoas. Análise da implantação de Zona Azul em um estacionamento público na cidade de Maceió. Então, para contextualizar, inicialmente, para poder contextualizar, a gente tem dois fatores, né, que a gente percebe de forma muito fácil nos dias de hoje. A facilidade de você adquirir um automóvel ficou muito fácil, e o próprio crescimento, né, desorganizado que a gente se caracteriza em diversos centros urbanos aqui do Brasil. Esses dois fatores corroboram para diversas ações, diversas medidas. E entre uma dessas medidas seria a necessidade e a criação de novas vias de tráfego, obviamente devidamente planejadas, e locais para o estacionamento desses novos veículos, que vai ser fruto, né, do que a gente vai trabalhar, principalmente na região central. Então, o objetivo do nosso trabalho foi realizar um estudo sobre a implementação da Zona Azul no estacionamento público da cidade de Maceió, numa região de grande fluxo, que está inserida com faculdades, farmácias, restaurantes, bares. É uma região extremamente concentrada e congestionada. Então, a gente tem a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que institui, né, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, o seguinte requisito: compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, que foi o fruto, né, do nosso trabalho. Então, esse estacionamento está localizado no bairro de Jatiuca e está caracterizado, né, dentro desse contexto que a gente falou, né, uma área extremamente congestionada, extremamente solicitada. Então, aqui, para vocês entenderem, essa é a área que eu estou destacando aqui com o mouse, que é a área do estacionamento que a gente está fazendo esse estudo. É um estacionamento pequeno, mas que apresenta uma grande rotatividade, conforme a gente vai perceber lá na frente. Então, qual foi a ideia? A gente fez uma pesquisa, o estudante, né, no caso, no dia 12 de fevereiro de 2020. Essa pesquisa ela foi realizada das 8 horas até às 18 horas, que é principalmente o horário, né, nos estabelecimentos comerciais estão funcionando em sua plenitude. Então, ele ficou numa localidade próxima, fazendo todo o controle de entrada e saída desses veículos. Então, foi possível calcular diversos parâmetros, como a rotatividade desse estacionamento, a taxa de ocupação média e o seu tempo de permanência, em que os veículos ficavam lá nesse local. E a gente pegou, ao longo do ano de 2019, os dias úteis que esse ano teve, que foi de 251 dias úteis, para poder ter a perspectiva de se calcular a receita que seria gerada, obtida, né, caso houvesse uma cobrança regular desse estacionamento. A cidade de Maceió tem um decreto, que foi um decreto de 26 de janeiro de 2017, que prevê a cobrança de uma tarifa de R$ 2,50 por hora nessas zonas azuis, nessas faixas azuis, com tempo máximo de permanência de 4 horas por cliente. Então, a gente verificou que esse estacionamento ele tem a possibilidade de comportar até 62 carros de forma regular, mas a gente destacou aqui, durante o período, essa área que está destacada aqui em vermelho, são áreas em que não poderiam haver carros estacionados, mas os carros terminam começando a ficar estacionados de forma indevida. E aí, a gente apresenta aqui como se deu a ocupação, né, desse estacionamento ao longo desse dia, 12 de fevereiro. A gente percebe que de 8 às 9 da manhã e de 13 às 14 foi o período que a gente teve a menor concentração, até porque está iniciando, né, a atividade comercial, e principalmente aqui das 15 às 16 horas foi o período que a gente teve a maior taxa de ocupação desse estacionamento. E aqui foi uma foto tirada que a gente percebe, né, que existem vários carros estacionados exatamente em locais que não poderia ter carro estacionado. Observem aqui, ó, carros parados aqui no meio, deixa a chave lá com o manobrista, né,
então gerando até um aumento, né, desse quantitativo, mas de forma desordenada e de forma não regulamentada, né, dentro dessas 62 vagas. Aqui a gente apresenta a taxa de ocupação, de como se deu. Então, com exceção daqueles dois horários, de 8 às 9 e das 14 às 17, que ficou com a taxa de ocupação abaixo dos 80%, nos outros horários, durante praticamente todo o dia, a gente percebeu, né, uma taxa de ocupação extremamente alta, se aproximando de sua totalidade. E aí, a gente também verificou o quê? Como se deu a taxa de permanência desses automóveis. Então, a gente tem 85,7% desses automóveis que permaneceram ao longo desse dia, foram 468 veículos, certo? Que se utilizaram, né, daquele estacionamento nesse dia em que a pesquisa foi realizada. Então, essa taxa de 85,7% foi para os usuários que ficaram no máximo até 2 horas, que é uma característica do estacionamento rotativo, né? Como você paga por tempo de permanência, você termina não ficando lá de forma assim aleatória, né? Você termina tendo que resolver o seu problema de forma mais rápida. Diferentemente, quando é um estacionamento público, que não existe a cobrança, você termina deixando seu carro lá de forma descompromissada. Aqui a gente apresenta, né, outros valores de faixa, e temos até alguns percentuais, 0,8 e 0,2, de usuários que ultrapassaram essas 4 horas. Mas a grande maioria, né, no percentual extremamente significativo, foi esse percentual de 85,7%. Com esses dados coletados, é importante observar que, nesse dia, haveria uma arrecadação de R$ 2.002,50. A gente, levando em consideração aqueles dias úteis e que foram listados no slide anterior, a gente teria uma arrecadação de R$ 502.627,50 neste estacionamento. Levando em consideração que a cidade tem vários locais que poderia ter a implantação dessa sistemática de estacionamento devidamente regulamentado, essa arrecadação seria extremamente significativa. E essa arrecadação, ela poderia ser transferida, ela poderia ser destinada, parte desse recurso, para melhorias do sistema do transporte público urbano. Infelizmente, o tempo é muito pequeno, a gente não consegue entrar nos pormenores do trabalho, mas essa seria a ideia principal de fazer a viabilização da implantação de zonas azuis para que esse processo de arrecadação pudesse ser transferido para o transporte coletivo, a partir disso, tendo melhorias e, consequentemente, né, mitigando o processo de migração que se dá de forma muito constante do transporte coletivo para o transporte individual, diminuindo a receita, consequentemente, diminuindo o processo de implantação de melhorias e tendo aquele círculo vicioso, né, que é extremamente já conhecido dentro do setor. Então, como uma das conclusões do trabalho, seria fazer essa provocação, esse incentivo para que essa prática pudesse ser colocada em outros locais da cidade, onde a gente teria condições de fazer esse tipo de processo, e principalmente em locais que você tem uma quantidade extremamente significativa. Aquele estacionamento é um estacionamento pequeno, de apenas 62 vagas, mas a gente teria outros locais extremamente demandados, extremamente concentrados também com relação à concentração de veículos, que poderia gerar uma receita anual extremamente significativa e uma boa parte dessa receita sendo transferida para o transporte público coletivo. Então, em linhas bem gerais, né, dentro do tempo que nos foi concedido, esse seria o propósito do nosso trabalho e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder contribuir com o evento de vocês. Ok, muito obrigado aí, Alexandre. Desculpe pela exiguidade do tempo aí, porque a gente está fechando aí para a sessão de encerramento, mas já a sua apresentação e a sua contribuição é bastante importante aí como trabalho, né? E até espero que isso aí dê um resultado promissor aí para o futuro na cidade de Maceió, em Alagoas.